Bom dia, quarto ano. Vamos iniciar mais uma aulinha de ciências hoje. E nós vamos iniciar com as nossas correções, certo? A correção aí das atividades da página 114 e 115 e da página 121 a 124. Na nossa aulinha de hoje, nós estamos falando aí, entramos aí sobre nas plantas, no reino plantae. Iniciamos aí, falamos um pouquinho sobre a questão da fotossíntese, né? As funções das flores, dos frutos, das folhas, a função do caule da planta, da raiz também, né? Falamos um pouquinho sobre a nutrição das plantas, né? A gente falou a questão das plantas, elas são capazes de produzir o seu próprio alimento no processo de fotossíntese, né? Processo de fotossíntese requer a absorção de água e sais minerais, que acontece aí pela raiz, né? Do solo, né? Acontece aí pela raiz, e gás carbônico do ar. Então, né, além da captação da luz do solo por meio da clorofila, que é aquela pigmentação verde das folhas, né, uma substância verde que existe nas folhas. Essa planta, gente, as árvores, esse processo de fotossíntese, esse processo de alimentação da planta, a gente sabe que ela é um ser que produz o seu próprio alimento através dessa condução, né? Ela retém esses sais minerais e água do solo, e aí ela, pelo tronco dela, né, ela envia isso às folhas. Então, é o que acontece também quando a folha, ela retém esse gás, né, carbônico, ela conduz aí por esse tronco para as raízes. Então, são vasos condutores, são os vasos que conduz, né? Conduz esse alimento das raízes para as folhas e conduzem também esses alimentos das folhas para as raízes. A gente vai ver um pouquinho melhor, vai entender um pouquinho melhor mais na frente. A água e os sais minerais, eles são retirados pela raiz da planta do solo. Então, essa água e esses sais minerais são retirados pela raiz do solo, né? E esses elementos, eles formam essa seiva bruta, que é o quê? Essa seiva bruta, ela é transportada até as folhas por condutores existentes nas plantas. São esses condutores que eu acabei de dizer, né? É uma mão de via dupla. É um levando e outro trazendo. Aí por esse tronco dessa árvore, né? Quando a seiva bruta, o gás carbônico e a luz solar, elas chegam às folhas, que acontece aí o processo de o início da fotossíntese, ok? Porém, o processo de fotossíntese, ele acontece tanto de dia quanto à noite, junto com a respiração das plantas, porém essa função ela acontece maioritariamente durante o dia, que é sobre o efeito da luz solar. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor agora aqui na frente. Vou explicar mais um pouquinho sobre esse processo de alimento, né? De alimentação das plantas, como é que acontece, né? Esse processo de condução de alimento, como eu falei, da raiz para as folhas, das folhas para a raiz, tá ok? E hoje nós vamos falar também sobre... Falamos sobre as plantas em extinção, né? Sobre a reprodução das plantas. Vamos entender como é que as plantas, elas se reproduzem, né? As plantas, elas possuem dois processos de reprodução. É o processo sexuado e o processo assexuado. A gente vai entender um pouquinho também aí na frente como é que acontece o processo sexuado e o processo assexuado. Então, é isso. Aqui espero que vocês estejam entendendo o conteúdo. Se houver alguma dúvida, né, qualquer dúvida, é só entrar em contato, que a tia está disponível para retirar essas dúvidas, ok? Então, beijo. Vamos lá, quarto ano. A gente vai iniciar com a correção das nossas atividades, né? Aí nas páginas 114, 115, 121 a 124. Na página 114 tem
Por que as plantas são classificadas como seres produtores, né? Porque são capazes de produzir o seu próprio alimento. A gente viu, né? Que elas produzem o seu próprio alimento, elas captam a luz solar. E a partir dessa luz solar, acontece o processo de fotossintetização, aí transforma isso em glicose, né? Então, por isso elas são seres produtores, elas produzem o seu próprio alimento. O que a nutrição das plantas requer? Requer a absorção de água e sais minerais do solo, né? E de gás carbônico do ar, além da captação da luz do sol por meio da clorofila, que é aquela pigmentação verde das folhas. Como a planta se alimenta? Retirando pela raiz da planta a água e os sais minerais do solo, né? Complete. Para a realização da fotossíntese, a planta precisa de partes verdes, seiva bruta, ar, luz solar e calor do sol, né? Letra B. A transformação da seiva bruta em seiva elaborada é feita através da fotossíntese. A planta libera oxigênio para a atmosfera. Faça a correspondência entre as colunas. São produtoras e consumidoras. Quais são aí? As plantas carnívoras, né? Elas produzem o seu próprio alimento, mas elas também captam alguns insetos. Então, por isso que elas são produtoras e consumidoras, né? Instalam-se em cima de outras plantas. São as epífitas, né? Instalam-se em cima de outras plantas. Precisam das plantas hospedeiras para viver, são as plantas parasitas, elas precisam de outra planta para sobreviver, né? Requerem adaptação especiais para viverem submersas em água, são as plantas aquáticas. E desenvolvem uma estrutura especial para diminuir a perda de água, que são as plantas que vivem em lugares muito secos, né? É o caso das plantas da nossa região. Então ficou aí D, C, B, A e E. Complete com as palavras do quadro. Carbônico, fotossíntese, seiva elaborada, solo, sais minerais. As plantas contribuem para a purificação do ar porque absorvem gás carbônico, né? E liberam aí o oxigênio. Letra B. Os vegetais retiram água e sais minerais do solo. Letra C. Os vegetais fabricam seu próprio alimento através da fotossíntese. Letra D. A seiva bruta é formada por água e sais minerais, né? O alimento que a planta fabrica se chama seiva elaborada. Quinto, leia as alternativas e escreva entre parênteses concordo ou não concordo, né? Para um vegetal se desenvolver bem, não precisa de nutrientes. Não concordo, né, gente? A gente sabe que ele precisa de nutrientes sim, para que ele possa se desenvolver. Letra B. As plantas são capazes de produzir seu próprio alimento? Concordo, elas são produtoras. Letra C. É através da fotossíntese que os vegetais garantem os nutrientes para a sua sobrevivência. Exatamente, concordo também. Letra D. Por fabricarem seu próprio alimento, as plantas são classificadas como consumidoras. Não, elas são classificadas como produtoras, então não concordo, né? E letra E. O processo de fotossíntese ocorre de dia e à noite. Sim, é maior durante o dia, mas ocorre também durante a noite. Letra F. Para se nutrirem, as plantas precisam se adaptar ao ambiente em que vivem. Com certeza, né? Responda, por que a relação das plantas com o meio ambiente é muito restrita? Porque as plantas elas não possuem os sentidos presentes nos animais, né? Elas não são seres vivos, mas diferentemente dos animais, elas não possuem aí sentidos, né? O que é fototropismo? É a recepção pelas plantas da luminária do ambiente. O fototropismo, gente, é a recepção, né, das plantas com relação à luminosidade do ambiente. Letra C. Como sabemos que as plantas conseguem procurar água? Sabemos porque elas direcionam a sua raiz aos locais onde há mais água, né? Separe as plantas de acordo com seu grupo. Plantas venenosas. A urtiga, comigo ninguém pode, os avelós e a espirradeira.
E as plantas que servem como remédio, o hortelã, o boldo, a erva doce, a cidreira e o eucalipto. Escreva nomes de plantas que estão em extinção. Aí tem a proposta do livro. É palmeira, o pinheiro do Pará, sorriso de Maria, pau-brasil e rabo de galo. 4. Por que as plantas expandem suas folhas e flores durante o dia? Elas expandem por causa da luz solar, né? 5. Em que período do dia elas se contraem? Durante a noite. Elas se contraem durante a noite. Por que devemos respeitar e valorizar os ambientes nos quais encontramos espécies de plantas? É para favorecer o equilíbrio ecológico, né, e garantir a sobrevivência dos outros seres vivos. De acordo com o que foi estudado, escreva como as plantas a seguir se adaptam ao meio em que vivem. Os cactos eles sobrevivem a longos períodos de seca, pois acumulam água em seu caule, né? E não perdem aí tanta água, por conta de, no lugar das suas flores, eles terem espinhos. E as algas, elas normalmente não têm a necessidade de apoio, e essa é uma das características que favorece a sua sobrevivência nesse ambiente. Copie apenas as informações verdadeiras, né? Os frutos podem ser consumidos como alimento? Sim. Todas as flores podem servir de alimento? Não. As folhas produzem alimento para a planta viver? Sim. Jasmim, rosa e violeta são utilizados na fabricação de perfume? Sim. Observe a cena e explique como se dá a relação das plantas com os animais. Não? Então, aí é uma resposta pessoal, mas o que a gente pode perceber é que os animais eles se alimentam, né, das plantas, alimentação, sombra também, além do processo de oxigenação do planeta, né? Encontre no diagrama as palavras que correspondem às questões abaixo. Então, recurso natural do qual dependemos muito, as plantas. Letra B. No que os vegetais são importantes em nossa vida? Alimentação, indústria e medicação. O que pode causar o desequilíbrio ecológico? A devastação florestal, né? Destruição da floresta. O que impede a ação danificadora do homem em relação às plantas? Reservas ecológicas, né? As reservas ecológicas, elas são criadas justamente para evitar que o homem ele desmate essas áreas, né? Palmito, pau-brasil e pinheiro são exemplos de plantas em extinção. Pronto, hoje nós vamos falar um pouquinho, gente, sobre a reprodução das plantas. Vamos entender aí como é que as plantas elas se reproduzem, né? Nós já sabemos que assim como outros seres vivos, as plantas elas nascem, crescem, reproduzem e morrem, né? É um ciclo. Nasce, cresce, reproduz e morre. A reprodução das plantas é necessária para que elas possam gerar novas plantas, né? Para que elas não desapareçam, não sejam extintas. E para as plantas se reproduzirem no ambiente onde vivem, existem duas formas, que são as formas sexuada e forma assexuada, né? A reprodução sexuada ocorre nas plantas com flores, né? Pois é nas flores que encontramos as células reprodutivas, masculina e feminina, viu? As células reprodutivas masculinas, elas estão localizadas no interior dos grãos do pólen, né? Aqui vocês veem aí nessa imagenzinha do lado direito da tela. Que são produzidas nos estames, não? Tá vendo aí? Essas bolinhas aí é o pólen que é produzido aí no estame, que é a parte masculina da planta, né? Um conjunto, né, de estames constitui o androceu, que é essa parte masculina da flor. Já o conjunto de pistilos forma o gineceu, que é a parte feminina da flor, como a gente vê aí na imagem. Então, ó, os pólens sendo liberados aí contém célula reprodutiva masculina, né? Aí nós temos esses pistilozinhos, que são essa partezinha vermelhinha. Já as células reprodutivas femininas, que é as oosferas, são produzidas no interior do ovário, que é localizado aí no pistilo. Localizado o ovário, a parte feminina da planta, né? O óvulo no interior do ovário contém célula reprodutiva feminina, como eu falei anteriormente.
Existem outras plantas nas quais ocorre o contrário, né? Elas têm a parte masculina e a parte feminina em flores separadas. Nesse caso aqui, gente, da planta anterior, nós temos tanto a parte masculina quanto a parte feminina numa mesma flor, né? Então aí pode haver a fecundação e surgir uma nova espécie. Já nesse caso aqui, que é o caso da abóbora, são em flores separadas. Tem a flor com a parte masculina e a parte feminina em uma flor separada. Portanto, a gente pode dizer que essas plantas elas possuem flores masculinas e flores femininas. E a abrobeira, por exemplo, tem flores masculinas e flores femininas na mesma planta. Aí nós temos a flor da abóbora macho, você vê que ela é fechadinha, e a flor da abóbora é fêmea, já é mais aberta, mais florida mesmo, né? Para que aconteça a reprodução dessas plantas, é necessário que ocorra um encontro entre as células reprodutoras masculinas, que é o pólen, e a feminina, que é a osfera. E esse transporte, o transporte desses grãos de pólen, de um estame até do estame até o gineceu, se chama polinização. Essa polinização, né, acontece com a ajuda de animais, como a abelha. Aí você vê esse pozinho amarelo aí, já é esse pólenzinho, viu? Acontece aí realizada por animais, a água também, pelo vento. O processo de reprodução ocorre facilmente. As cores chamativas e os odores fortes das flores atraem insetos e outros animais que realizam uma importante tarefa, que é colaborar no transporte do grãos de pólen de um estame até o pistilo, né? O vento, em alguns casos, pode espalhar sementes leves para o ambiente e os animais que se alimentam de frutos ao ingeri-los eliminam as sementes junto com as suas fezes, viu? Logo depois da polinização, feita lá pelos animais ou pelo vento, ocorre a fecundação, em que a célula reprodutiva masculina se encontra com a célula reprodutiva feminina. Em seguida, as pétalas da flor murcham e caem. Os óvulos fecundados originam a semente, né? O ovário passa por várias transformações e geralmente se desenvolve ali um fruto, onde se encontra a semente que dará origem a uma nova planta. A gente vê aí, ó, nessa imagem, o ovário, né? Aí nós temos as sementes, aqui nós já temos o fruto. Aí temos o mesocarpo, o endocarpo e ericarpo, que são as partes aí dos frutos. E vocês não precisam se preocupar com esses termos, tá ok? Aqui a gente tá falando da fecundação, como acontece a fecundação das plantas. Outra maneira de uma planta se reproduzir é através da reprodução assexuada. Isto porque algumas plantas elas funcionam de uma maneira diferente e não precisam da participação de flores ou sementes para que possam se reproduzir, né? Para gerarem uma nova vida, essas plantas precisam apenas que caiam no solo pequenas partes como esporos, folhas ou galhos. Esse tipo de reprodução é também conhecida, gente, como reprodução vegetativa. E aí a gente vai ver alguns exemplos de reprodução vegetativa. Então, primeiro aí nós temos o broto, né? São plantas em miniaturas produzidas pela planta-mãe. Não, esses brotos eles podem se separar da planta-mãe e dar origem a uma nova planta. A bromélia, por exemplo, que é essa imagem aí, ela ela pode ser produzida dessa maneira. Então aí surge através de brotos. Outra forma são os rizomas, caules que crescem horizontalmente embaixo da terra. Caso o rizoma se rompa, ele pode dar origem a uma nova planta, na qual seus ramos crescem em sentido vertical. E um exemplo é a bananeira aí, né? É um exemplo de uma planta que se desenvolve por rizoma. E as plantas que se desenvolvem por tubérculos, caules que acumulam reservas de alimento. Se um tubérculo se separar da planta mãe, pode se enraizar e dar origem a uma nova planta. E a batata é um exemplo de tubérculo. Além das formas de reprodução estudadas anteriormente, né? Por broto, por flor, por broto, rizoma, tubérculos. Há outras plantas como os musgos, as samambaias e avencas que não têm flores nem frutos e nem sementes.
E ela se reproduz através de células que são chamadas de esporos, que ao caírem em solo adequado, podem germinar e originar outra planta. Nós temos aqui os pontinhos pretos, pontinhos vermelhos aí, nas folhas das samambaias, são um conjunto de esporos, então esses pontinhos aí eles caem e originam outra planta. Essa é por esporos. Por tubérculos, né? De um tubérculo de batata pode surgir novas folhas, e aí surge uma nova espécie, ou uma nova planta. E, no caso, os brotos da folha da fortuna surgem de bordas da folha. Essas bordinhas, gente, elas caem e aí dão origem a outra planta. A gente tem muitas essas plantas em casa, ornamental, e elas servem também como planta medicinal. Entenderam? Então é isso, galerinha. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao assunto, é só entrar em contato com a tia. Atenção na correção, na explicação, a atividade é na página 129 e 130. E boa aula, uma semana abençoada. Qualquer dúvida, a tia está à disposição, viu?